Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, também pelo YouTube. Senhoras e senhores vereadores, nós estamos, quatro precisamente, se recolocaram novamente nos seus mandatos. Alguns preferiram não concorrer. E existe, na verdade, algo ainda acontecendo no estado de Santa Catarina e que cabe aqui, vereador Mauricinho, eu quero só fugir um pouquinho, depois eu volto aqui ao tema do governo do estado do Paraná, mas dizer que eu tive a honra e a grata satisfação de ter sido convidado pelo governador Luiz Henrique da Silveira para administrar a penitenciária industrial de Joinville. E nós fizemos um trabalho, e quando digo nós, é óbvio que havia uma observância à lei de execuções penais. E o trabalho, vereador Odir, Vossa Excelência que tem uma experiência longa nesta casa, espero que possa também coabitar no discurso comigo, porque nós temos que lembrar que as boas coisas prestadas pelo senador Luiz Henrique da Silveira sempre destacaram o nosso município, sempre destacaram o nosso estado. Ele fez coisas extraordinárias do campo administrativo, em que pese algumas pessoas ter posições políticas contrárias, mas nós temos que compreender que ele fez avanços nunca antes vistos nesse estado. E um deles foi no sistema prisional do estado de Santa Catarina. Nos coloca numa condição a ser observada pelo país, e ele mesmo utiliza o plenário do Senado Federal falando sobre o objeto que construiu dentro do nosso estado, em especial dentro do nosso município, reduzindo, vereador Paraíba, de 80% para 19% os índices de reincidência. Se o grande caminhar da construção das atividades criminosas nesse país acontecem embaixo dos olhos da justiça, dentro dos sistemas prisionais espalhados pelo país. Tem 800 mil presos no nosso Brasil. Há um custo, vereador Roque Matei, de R$4.000 por mês, R$400 por dia. Claro que por uma irresponsabilidade gigante, eu já cansei de falar aqui várias vezes, porque nós temos 73% dessa massa carcerária com a 6ª série primária. Essa ideia que ele coloca, vereador Odir Nunes, e ele constrói uma empresa, ou habilita critérios para que uma empresa que está prestando serviço nesse município, muito antes de eu ser diretor, em 2005 ele começou a desenvolver essa atividade, criou o critério, estabeleceu metas e reduziu a reincidência, que é o verdadeiro papel de quem executa uma pena, não apenas pelo castigo, mas pelo resultado de devolver esse indivíduo, vereador Maurício Peixe, Vossa Excelência que continuará nesta casa. Criminosamente, o governo do estado, através da Secretaria de Justiça e Cidadania, de pessoas que não têm nenhum tipo de preocupação com a vida republicana, que não têm nenhum tipo de preocupação com as sociedades, porque é, de regra, a execução penal, determinação do estado de Santa Catarina, senhoras e senhores. Mas esses indivíduos, quando saem da execução penal, não vão para o estado, não vão para o país, não vão para a Lua, nem para Marte, nem para Plutão, eles vão para dentro dos municípios. Será que existe alguém que pode compreender que esses indivíduos, quando saem, voltam a existir novamente dentro da nossa sociedade? São nossos vizinhos, entram nos ônibus, entram nos espaços que entramos. E aí, vereador Odir, uma empresa que se constituiu, que regrou, que ordenou, que colocou um critério novo com o programa de participação do que chamamos de PPPs, ou eu um pouquinho mais aprofundado pelo conhecimento de uma parceria pública-privada. Reinaldo, você que acompanha muito de perto os trabalhos dos políticos, veja, eles estão tirando essa empresa, habilitaram um indivíduo chamado, uma empresa de prestação, está denunciada no estado de São Paulo, porque não tem expertise nenhuma, absoluta nenhuma, e está trazendo esse preço abaixo para um preço que a gente sabe que não existe, que muito rapidamente será acrescido de 25%, mas o que me faz estranheza, o que trago a esta casa,
é que mesmo no final de nossos mandatos, que isso não encerre por aqui, que os novos legisladores, que os atuais, os que permanecerão, vereador Cláudio Aragão, nosso presidente que estará aqui, é ele morador lá da zona sul da cidade, o presídio regional fica muito perto da casa dele, os vereadores aqui da zona sul, que moram na zona sul, eles estão estabelecendo, vereador Odilino, tem decisões da justiça, eles criaram um conceito, perdão da palavra, mas é um conceito imbecil que foi feito. Eu não estou aqui defendendo o preso, o que eu estou dizendo é que as estratégias, além da execução penal, além da segregação, além da pena, que é ficar detido, nós temos que criar as estratégias para devolver, e senhoras e senhores, embora esse tema deveria estar palpitando na Assembleia Legislativa, os deputados brigando para defender algo que funciona, algo que é eficaz, porque a história do sistema prisional do nosso Estado remete a uma reincidência de 80%, portanto mostra a fragilidade, a ineficiência, a ausência de conhecimento para poder devolver um indivíduo, haja vista não existir pena de morte no nosso país, e não tem possibilidade nem remota, nem apaixonada de nós um dia termos pena de morte. Somos nós signatários do Pacto São José da Costa Rica desde 1969. Então, o indivíduo que fica prospectando que o bandido bom é o bandido morto, pode caber numa paixão, numa explosão, numa decisão de dentro de uma viatura de polícia, mas isso não pode compor os segmentos públicos. Nós temos que ter eficiência. Nós temos um indivíduo que cometeu um crime e dentro das estratégias... Veja, vereador, Vossa Excelência conviveu muito mais com o senador Luiz Henrique do que eu convivi. Eu tive só a satisfação, a grata satisfação, de ter sido convidado por ele para administrar a unidade prisional. E os resultados que foram lá estabelecidos, nós reduzimos de... E agora, eles trouxeram uma tal de empresa Eireli lá de São Paulo, com custos, eu vou depois deixar um material com os senhores, que é uma aberração imaginar que aquele trabalho será tão exercido quanto que está lá fazendo o trabalho e demonstrando dados eficientes. Ora, se for para fazer de conta, irresponsável secretário de segurança, secretário de administração, tive uma oportunidade de ter trabalhado com ele, foi meu chefe durante um tempo, quando eu fui administrador da penitenciária industrial, e no final dos meus anos ele acabou sendo também o secretário de administração prisional, mas que fizeram... Sabe, alguém lembra do tripé macroeconômico? Só para fazer uma pequena comparação, o tripé macroeconômico, senhoras e senhores, foi feito nas coxas, literalmente nas coxas, lá em cima da perna do ministro Bresser Pereira. Esse é o Brasil que nós vivemos. Essas incoerências, essas aberrações, essas idiotices, é que nos colocam na posição, além de ser vereador, eu estou vereador, mas eu sou antes de tudo munícipe, observando essas burrices, essas idiotices, esses mequetrefe que entram na vida pública para fazer de conta que estão fazendo alguma coisa, para mostrar economicidade, quando na verdade não é economicidade, vereador Paraíba. Se não tratar com responsabilidade, não compreender que nós devemos antes trabalhar com a educação, depois trabalhar com a prevenção, criar estruturas para então prender somente o indivíduo que deve realmente estar preso. Sabe, pega uma empresa que é feita nas coxas, que não tem responsabilidade, que não tem sequer demonstrado ao longo da sua existência curta, desse tamanho, alguma eficiência em administrar sistema prisional, é trabalhar com pessoas. Nós sabemos quanto é difícil, veja. Selecionados pelos nossos munícipes, e de vez em quando temos aqui os nossos... Entretanto, as nossas discussões, imagina dentro de um sistema prisional, onde 73% tem a 6ª série primária, não tem qualificação profissional, é óbvio que precisa de estratégia, de conhecimento, para devolver esse indivíduo. A pena média no Brasil é de 6 a 8 anos, senhoras e senhores. E esse dinheiro, tem gente dizendo assim, o que me deixa injuriado, às vezes é dizer o seguinte, isso é responsabilidade do Estado? Isso é responsabilidade da União? Escambau que é responsabilidade do Estado, escambau que é responsabilidade da União, isso é responsabilidade nossa. O dinheiro sai antes daqui, do nosso município, somos nós os maiores contribuintes desse Estado, esse dinheiro vai de ralo, e aí alguém toma uma caneta mágica e diz, está aqui, governador, eu consigo reduzir isso aqui, mas não prova absolutamente sobre conhecimento algum. É fácil fazer barato? Com certeza. É fácil ser eficiente?
não é fácil ser eficiente. Tem que ter demonstração, tem que ter conhecimento e tem que ter, antes de tudo, currículo. Então, vereador Mauricinho, é só para considerar, porque estão fazendo isso embaixo dos nossos olhos, prejudicando a nossa sociedade, porque esses indivíduos, quando saem de lá, o índice de reincidência é de 80%, voltam novamente a delinquir e subjugam a nossa sociedade aos mesmos meandros criminosos que antes de entrar lá estavam. Então é só para considerar isso, presidente. Quero aqui ainda, eu peço aos senhores, eu vou mandar no grupo nosso dos vereadores, para que os senhores leiam com bastante atenção, porque está sendo feito algo criminoso no Estado, já tem uma denúncia no Ministério Público, porque não pode acontecer isso, senhoras e senhores. Falando sobre o decreto do nosso prefeito em relação ao Covid-19, prende toda a atenção que está dando, é uma situação extremamente desconfortável para quem administra uma cidade, ou um estado, ou um país nesse momento, onde a ciência tem sido usada como um alicerce. Alguns corajosamente dizem que isso é uma gripezinha. Eu fui diagnosticado, não é nada bom estar com isso. Louvo a Deus pela minha vida, porque tenho 4 infartos, tive 7 stents, fui diagnosticado com câncer assim que assumi nesse mandato, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, achou melhor que eu estivesse por aqui ainda. Então saio do Covid curado, mas com algum cansaço ainda, né? Porque precisa compreender que nós temos algumas coisas para avançar ainda, mas essas responsabilidades nos fazem análise aqui do nosso vizinho no Paraná, que coloca um lockdown e mais ainda, ele coloca um toque de recolher a partir das 23 horas. A partir de hoje começa isso aqui no estado do Paraná. Não chegue depois das 23 horas no Paraná, que vai ser conduzido para casa ou para algum lugar rapidamente, ou se teimar vai para a cadeia. Então nós estamos vivendo um momento ímpar, e é importante que nós, nesses últimos momentos de mandato, os que estarão aqui, corroborem com as suas redes sociais, dando atenção para as pessoas, porque eu não sei como fui infectado, mas eu e minha esposa tivemos 2 dias de febre entre o dia 16 e o dia 17, ficamos no isolamento que era pertinente à responsabilidade de cumprir a lei. Não estamos mais com nenhum tipo de sintomas, portanto não estamos mais, fiz o reteste antes de ontem, está tudo tranquilo, graças a Deus, mas nós temos sim responsabilidade, criar caminhos, observar o que está dando certo, o que está dando errado. Nos Estados Unidos, os 2 governadores, lockdown completo, ninguém entra, ninguém sai de lá. Então o caminho que nós vamos tomar, nós precisamos compreender que tem algumas, vai haver as indisposições, obviamente, estamos no final do ano, mas é importante nós termos as nossas responsabilidades enquanto representantes das nossas comunidades, para evitar ao máximo o aglomero, para evitar ao máximo que nós estivermos dentro do nosso alcance, para minorizar aí as infecções, haja vista as UTIs já estarem lotadas. Obrigado, presidente.